Vazamento do líquido de arrefecimento do Renegade. Pode ser só a tampa, né? Coisa baratinha. Eu já tinha falado disso aí num outro vídeo lá quando eu acho que eu limpei, fiz a limpeza do cofre lá do motor, que tinha umas marcas ali que tava pingando. E daí comecei a cuidar até para fazer o vídeo mesmo. Quanto que baixava a cada 1000 km? Tava baixando uma média de 100 ml para cada 1000 km. Daí, como isso é uma coisa baratinha, agora eu resolvi pegar e trocar logo. Vai que isso aí, eu vou viajar agora no final do ano, aí não dá problema isso aí. E é uma coisa que na concessionária é R$ 100 uma tampa. Preços de outubro de 2024, né? 2028 vai ser outro preço. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, gente, ó, já faz tempo aí que eu tô observando, então, um vazamento, então, ali no suspiro, então, aqui do reservatório, né, de expansão aqui do arrefecimento, né. Então, acredito eu que se o problema seja a tampa, né, que ela já passou o prazo de validade dela, acredito que deve ser trocada a cada 50 mil, por aí, eu vou dar uma olhada. Acredito que seja 50 mil. Então, pode ver que lá para baixo já está bastante lambuzado também, ó, de novo. Eu tinha limpado isso aí já há algum tempo atrás, ó. Já está lambuzado de novo. E eu estou controlando a cada 1000 km por aí. Tá sumindo do reservatório uns 80 ml por aí, 80 a 100 ml então, do líquido de arrefecimento, né? Então, dessa vez agora nós vamos trocar essa tampa aí e vamos ver se é a tampa mesmo, né, que tá dando problema. No vídeo até falei que deveria ser trocado, acho que a 50 mil quilômetros, a cada 50 mil, mas andei pesquisando no Google, não existe uma quilometragem universal para a troca. Vai depender da qualidade da peça, condições de uso do carro também, quem sabe até o líquido de arrefecimento para não enferrujar ali dentro, vários fatores, né? Então não tem tempo, é o olho do dono que vai engordar o gado aí. Vai ter que ficar cuidando mesmo. Se tá baixando, pode ter uma coisa errada, né? Tá baixando muito. Parece que o recomendado que pode baixar aí a cada 1000 km é 200 ml em uso extremo, né? 200 ml para cada 1000 km em uso extremo. Se não, é a partir de 50 ml. Essa tampinha aí não tem sinal de oxidação por dentro na mola aí, mas ela pode ter perdido a têmpera dela, né, essa molinha aí, então a eficiência dela foi comprometida, né? Provavelmente a tampa é original do carro ainda, tem 80 mil quilômetros. Daí ficar atento também a sinal de gota de líquido aí saindo então pelo suspiro aí. Se a temperatura for um pouco mais elevada, a tampa funciona como uma válvula, né? Ela está dimensionada para receber uma certa pressão, né? Acima disso, ela alivia e alivia pelo suspiro aí, então cria gota aí. E a temperatura lá, tu cuida no painel, porque a temperatura, se tiver tudo certo, ela não passa de 98 graus lá no painel. Isso com o ar-condicionado desligado, né? Com o ar-condicionado ligado, a temperatura do arrefecimento dificilmente passa de 85. Então fica atento a sinal então de gota, ali nas mangueiras, tudo abaixo aí do reservatório. Dá para ver lá embaixo onde é que é a mangueira do trocador de calor, lá que eu botei aquela capa safonada. Aquilo ali eu sempre recomendo, vai botar um trocador de calor, bota uma capa na mangueira, né? Bota uma mangueira homologada certinho e bota uma capa nela, né? Para não ficar melecada, tudo que nem tá aí, ó. Pode acontecer isso aí, né? Tu nunca sabe. Daí é mais fácil limpar, né? Eu comprei então, ó. Vamos ver se foca direitinho aí. 21 PSI, os mesmos 145 kPa, né?
Vamos ver para qual carro serve. Então, Fiat Toro, Renegade, Compass, Argo, Cronos, Mobi e o novo Uno 1.6 3 cilindros. Então é a mesma tampa, por isso que ela custa tão baratinho, né? R$ 35 paguei nessa tampa aí, porque ela é para diversos carros e carro de entrada também. Usei a calculadora do Google então e, por curiosidade, 21 PSI é igual a 1.4479 bar. Já que no carro tu ouve falar muito em bar, né? Tantos bar, tal coisa, a bomba de combustível é 4 bar. Daí dá para ver que é 3 vezes menos que a bomba de combustível, né? A pressão, né? Então, dando uma olhada, essa aqui é antiga, ó. Tá com bastante sujeira, assim, ó, travada, hein? E essa aqui então é a nova. Então vamos colocar a nova e vamos fazer uma limpeza em volta aí. Dei uma limpada, o protetor de carta eu vou tirar ele semana que vem, vou ter mais tempo, vou tirar ele, dar uma limpada, tem umas coisas para fazer ali embaixo ali. E agora vamos ver. Agora nós temos que testar, agora nós temos que ligar o carro, deixar ele chegar na temperatura de trabalho e ver se a ventoinha vai funcionar. Ali nos 98 graus com o carro com o ar-condicionado desligado, com o ar-condicionado ligado a ventoinha vai ligar direto, né? Então em 98 graus vai ter que dar alguma coisa daí. Já estamos aí em 64 graus, né? Esquentando. Já está em 95 e subindo e parado aqui ainda. Vamos ver. 96. Aqui é 98 e ligar. Aí, ó, ligou. Vou voltar dentro do carro, já estava em 91, é muito rápido, né? Ó, daí vem baixando, 90. Daí daqui a pouco vai desligar lá, daí vai começar a subir. Ó, desligou a ventoinha. Daí ela vai começar, daí ela vai até 98. Daí ela desliga, daí ela volta até 91. Isso com o ar desligado, tá? Com o ar ligado a ventoinha funciona direto. Essa temperatura aí não passa de 83. Subindo de novo, vou lá e dar uma olhada lá. Então é isso, gente. Mais uma etapa concluída. Vamos ver agora. Eu vou andar com o carro. Vamos ver se vai começar a pingar ali. Então todo esse teste aí, né, de temperatura foi feito com o ar-condicionado desligado, porque senão ele não passa de 83, por aí, 83, 85, 86 e volta para 80, porque a ventoinha fica sempre ligada. E outra coisa, dá uma cuidada, a válvula termostática ela abre ali por 83 também, tá? Então vai subindo gradualmente, né? E quando chega ali no 83, ela dá uma parada durante algum tempo, de volta para o 80, e daí começa a subir devagarzinho, porque daí tem muito mais líquido de arrefecimento trabalhando, né? E daí começa a ganhar temperatura de novo. Toda essa aferição aí de temperatura aí, isso leva cerca de uns 20 minutos, tá? Então tu reserva aí uma meia hora para fazer esse serviço aí, para cuidar, para a ventoinha ligar umas 2, 3 vezes, né? Para ver se não tem algum problema a tampa nova, né? Ela pode vir com defeito já de fábrica, né? Tem que ter cuidado com isso aí, porque senão isso aí pode custar muito caro, né? Queima uma junta de cabeçote aí, é caríssimo. Isso aí vai dar uns 10 mil para arrumar daí. Coisa também que provavelmente vai ter um comentário. Eu chego em casa e desligo o carro e daí a ventoinha fica funcionando durante 1 minuto ainda e daí ela desliga. E se eu vou olhar a temperatura, ela vai de 98 por aí
até uns 104 graus. Daí esse carro também faz isso, tá? A ventoinha funciona durante mais 1 minuto por aí, 30 segundos, 1 minuto, e daí quando ela desliga, e daí começa a subir a temperatura até uns 104 graus, 105 graus daí, dependendo do tempo que tu ficou andando. Isso é algo normal, então. Normal, o que não é normal é ficar pingando lá naquela tampa lá. E passando aí, então, dos 98 graus, indo subindo aí, até já teve alguém, uma pessoa que me chamou aí que a Compass dele estava indo a 125 graus e estava sumindo a água pela tampa lá, era só a tampa. O óleo dele aí de expansão, a cada 3 dias esvaziava, e ele achava que estava indo para dentro do câmbio, né? Mas no câmbio não tinha nada, era só o reservatório mesmo, e era a tampa, né? Gente, ó, já é outro dia, ó. Andei bastante ontem, bastante hoje, ó. Sequinho, ó. Não tem um pingo, né? É isso aí, ó. Você ficou jóia. Era só a tampa mesmo, então. Trocando a tampa, é um servicinho aí que qualquer entusiasta consegue fazer, né? Muito fácil. E como sempre, né? Eu recomendo, se tu quer fazer uma coisa no teu carro aí, a tua Renegade aí, que eu já fiz, melhor tu consultar por playlist, que daí vai estar uma sequência de vídeo explicando, né, o que que aconteceu, como é que eu fiz, se deu certo, não deu. Mas ali no trocador de calor, o verificar motor também tem 2 vídeos, né? Tem um vídeo que é com o pessoal que tem o botão e o outro que é na chave ali, tranquilo também. Tem a vela, tem bobina, tem vários vídeos bons aí. Eu tenho que arrumar uma maneira aí de promover só essas playlists aí também. E também não esquece de se inscrever, né? Eu tô com... Tá aumentando os inscritos aí, mas não chegou a 1.000 ainda. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos, pelo menos, né? Pra conseguir ganhar um dinheirinho do YouTube aí. Já faz 1 ano e meio que eu não ganho nada, né? Não chego nem a 1.000 inscritos. O pessoal não apoia muito, né? Olhar os vídeos, olham, mas apoiar, não apoia. Então é isso aí, né? Até o próximo vídeo, então.